Escola de Enfermagem da UFMG. Oportunidade para viver uma formação profissional na área da saúde, com compromisso ético e social, pautada nos valores de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Em seus 85 anos de existência, desfruta de reconhecimento acadêmico nacional e internacional e de grande respeitabilidade social. Tornou-se referência no país na formação de enfermeiros, nutricionistas e gestores de serviços de saúde, tanto no âmbito da graduação como da pós-graduação, pela qualidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os cursos de graduação e pós-graduação da escola destacam-se pelo nível de excelência em rankings nacionais e corpo docente altamente qualificado. No âmbito da pós-graduação, oferece cursos de doutorado e mestrado em enfermagem, mestrado em nutrição e mestrado profissional em gestão de serviços de saúde. Busca capacitar profissionais de saúde para atuar no campo da pesquisa, com oportunidades de intercâmbios para o desenvolvimento de projetos integrados de abrangência nacional e internacional. Desde a sua criação, em 1933, a Escola de Enfermagem da UFMG tem assumido o compromisso de formar enfermeiras e enfermeiros para atuar no cuidado em saúde das pessoas e suas famílias, em diferentes níveis de atenção e serviços do sistema de saúde brasileiro. Em 2004, foi implantado o curso de nutrição, proposta que considerou os recursos e vocações institucionais existentes, caráter inovador, atento às expectativas e demandas do mercado e da sociedade. O curso forma nutricionistas para atuar na promoção, manutenção e recuperação da saúde, na prevenção de doenças de indivíduos ou grupos populacionais e na garantia do direito à alimentação adequada e saudável. Em 2009, com a implementação do programa Reúne na UFMG, foi criado o curso de Gestão de Serviços de Saúde, que vislumbrou a necessidade de responder a novas demandas voltadas para a formação de gestores para atuarem na implantação de modelos, estruturas e processos gerenciais que tornem os serviços de saúde mais eficientes, eficazes e efetivos. Para manter e garantir a sua missão, continuidade e perenidade dos serviços prestados, a escola conta com mais de 100 docentes, cerca de 50 técnico-administrativos em educação e profissionais terceirizados, com uma média anual de mais de 1.800 alunos de graduação e pós-graduação. A Escola de Enfermagem da UFMG é uma história de sucesso, com expressiva projeção no país, na formação de profissionais responsáveis, inquietos por mudanças, com competência para pesquisa, empreendimento e inovação, sem perder a premissa de ser referência no cuidado à vida humana. Escola de Enfermagem da UFMG, cuidando da vida há 85 anos. Ok, boa tarde. Nós estamos aqui, dando início à webconferência. Essa webconferência é uma webconferência temática, que foi construída pelo projeto Teleenfermagem. O projeto Teleenfermagem é um projeto da Escola de Enfermagem da UFMG, e a gente decidimos fazer essa webconferência com o tema Onde há vida, há enfermagem. Então, isso aconteceu diante da própria campanha Nacional Brasil da Enfermagem, que foi lançada em abril de 2019, em Brasília, partindo de uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde e do Conselho Internacional dos Enfermeiros, que busca chamar a atenção dos governos dos países integrantes da Organização das Nações Unidas, na ONU, para que valorizem os profissionais de enfermagem, que são essenciais para atingir as metas globais, nacionais, locais de saúde. Entre as principais metas definidas para o programa no Brasil está o investimento no fortalecimento da educação e no desenvolvimento dos profissionais de enfermagem, com foco na liderança, a busca pela melhoria de condições de trabalho dos profissionais e a disseminação de práticas de enfermagem efetivas e inovadoras, com base em evidências científicas em âmbito nacional e regional. Reconhecemos, então, o impacto das contribuições da enfermagem para o fortalecimento do sistema de saúde, a liderança da enfermagem para a saúde global e como a enfermagem lidera o caminho para alcançar a saúde para todos e em todos os lugares. No marcos globais, de acordos regionais
Nós temos aí a Agenda 2030, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Estratégia de Recursos Humanos para o Acesso Universal à Saúde e a Cobertura Universal de Saúde. O fortalecimento do papel do enfermeiro é uma iniciativa promissora para melhorar o acesso aos serviços e a qualidade de uma assistência que considere as necessidades de saúde da população, pois representa aproximadamente 50% da força de trabalho na maioria dos países. Com isso, o projeto Teleenfermagem busca, na integração entre ensino e serviço, melhorar e qualificar as ações de enfermagem no âmbito da promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação. Entendemos que, dessa forma, conseguimos melhorar a capacidade resolutiva dos serviços de saúde e a qualidade dos cuidados em saúde. Nesse contexto, o tema Onde há vida, a enfermagem, o projeto da enfermagem convidou os professores da Escola de Enfermagem da UFMG, professora Sônia Soares e professora Cleide Ventura, para apresentar uma reflexão sobre o fortalecimento da formação e o desenvolvimento dos profissionais da área de enfermagem. Desde já agradeço o aceite para participar dessa webconferência. Vamos, então, iniciar a nossa webconferência com a professora Cleide Ventura, atual coordenadora nacional da Rede Internacional de Saúde da Mulher e Neonatal, presidente da Associação Brasileira de Obstetrícia e Enfermeiros Obstetras, a ABENFO, nacional, e coordenadora dos cursos de formação e capacitação de enfermeiras e enfermeiros obstetras no Brasil. Eu vou agora abrir a nossa webconferência com o filme Enfermeiros Mudam Vidas, e logo depois a professora Cleide Ventura irá abrir a webconferência com essa reflexão sobre a temática que nós estamos apresentando aqui. During the Crimean War, more soldiers died from infection than in battle. Until a nurse introduced sanitary practices still in use today. When the scourge of polio hit the world, it was standard practice to strap down and immobilize patients. Until a nurse discovered that movement and physical therapy had far better results. In the 1950s, jaundice was a leading cause of infant death, until a nurse found that a few hours of sunlight could actually cure the condition. At the dawn of the AIDS epidemic, no one knew how the disease spread, so patients were kept quarantined and alone, until nurses defied convention and embraced them with compassion. During the Ebola outbreak, the disease was thought by many to be too contagious to treat, until a student nurse used what she had on hand, garbage bags and duct tape, to protect herself so she could care for others. And cerebral palsy robbed many patients of their ability to speak, until a nurse gave them back their voices. And I will always be grateful to her. A profissão do enfermeiro, ela é reconhecida. Cleide, vamos trocar de... Se você quer que eu faça. Não, pode ser ótimo, que aí a gente já está na... Boa tarde a todos e a todas.
Quero agradecer aqui muitíssimo, né, a companheira Solange Bicalho pelo convite a vir aqui conversar com quem a gente não está vendo, mas sabe que existe. Eu já, agradecendo, Solange, eu já vou situando a temática, né? Onde a vida, a enfermagem, a tecnologia tem nos permitido aí avançar, no sentido de nós termos diálogos, né, mesmo quando a gente está longe. E aí eu já vou situando o tema com isso mesmo que a gente está fazendo aqui. A gente vai conversar aqui sobre de que lugar a gente fala quando a gente reconhece que onde a vida há enfermagem e onde a vida há você. A você quem? A você trabalhador, a você trabalhadora da enfermagem, a você aquele que é cuidado ou que está conosco nas interações e nos espaços de cuidado, em casa, na comunidade, nos serviços de saúde, inclusive no planeta. Eu vejo esse filme, eu já vi esse filme algumas vezes, e cada vez que eu vejo esse filme, eu sou tocada de alguma forma, né? Ele me toca pessoalmente de alguma forma, e a forma com que fui afetada hoje por esse vídeo, acho que eu vou escolher começar a minha fala destacando isso. Então, o vídeo vai mostrando como enfermeiras, pelo contato, pela interação, na interação com as pessoas, pessoas que estavam se mediando pelo cuidado, elas vão abrindo, produzindo aberturas para o melhor lugar, o melhor cuidado para a vida. Nós vimos vários exemplos, né? Desde Florence Nightingale, a quem nós reconhecemos, precursora da enfermagem moderna, há exemplos mais recentes, como no caso das enfermeiras que se aproximaram das pessoas aí atingidas, né, pelo vírus, pelo HIV, né, aquele momento, década de 80, um momento de muito preconceito, também momento de muito desconhecimento, né, quando a gente não sabia, quando a gente não sabe lidar com as coisas, o que nós fazemos é nos afastar. No caso da enfermagem, isso muda completamente, porque quando nós não conhecemos as coisas, ou quando nós queremos ficar mais sabidas e mais sabidos das coisas, se há algo que nós devemos fazer, é nos aproximar. E o filme, nos aproximar daquele ser humano, nos aproximar daquele desconhecido, nos aproximar sempre de uma forma nova de fazer, de cuidar, e de salvar e de valorizar vidas. Muito bem. Dito isto, eu vou destacar alguns elementos da própria campanha, dos valores e princípios da campanha, porque eu acho que hoje é a nossa temática aqui, né? E a gente vai dizer assim, nossa, mas com tanta dificuldade, a gente precisando ser valorizado, é verdade, nós temos problemas imensos em torno do que é a nossa força de trabalho. Mas também nós temos aí um caminho que aparece, inclusive, pela OMS e em conjugação com entidades, né, da própria enfermagem, como a ICN, né, o Conselho Internacional de Enfermeiras, que se debruçam sobre uma campanha de valorização da enfermagem, que não é uma campanha local, é uma campanha global. Então, eu acho que isso dá conta de que a gente, se por um lado, né, pode celebrar muitas coisas, nós podemos aproveitar essa oportunidade para, inclusive, reconhecer problemas que não estão nem próximos de nós e que a gente cada vez
vai estar mais aproximado desses problemas por conta da migração de trabalhadores. Então, grosso modo, assim, falando rapidamente, a campanha ela tem valores e princípios. E aí eu vou falar desses valores e princípios como se eles fossem, por exemplo, como norteadores, mas que nós podemos revalorizar ou realocar na nossa vida e nos nossos ambientes. Então, um dos princípios da campanha é que todo mundo tem algo para ensinar e todo mundo tem algo para aprender. E o que nós podemos inserir aqui, aí já falando como uma professora, né, que representa, que trabalha, né, como uma trabalhadora da educação, no campo da enfermagem, eu diria que se todo mundo tem algo para ensinar, todo mundo tem algo para aprender, o que é renovado nisso, que a gente deve dar potência, é como fazer isso. E a maneira melhor de aprender é fazê-lo em comunhão, né? Então, nosso patrono da educação, Paulo Freire, ele já dizia: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, mulheres e homens se educam em comunhão, mediatizados aí pelo meio. Um outro princípio interessante que a gente pode destacar é que a campanha traz para si uma abordagem de que a saúde deve se transversalizar em todas as políticas. Então, a gente costuma falar, Solange, de saúde como política de saúde. A gente está trazendo aqui, e aí ampliando com vocês essa conversa, no sentido de que a saúde ela não é apenas uma política de saúde, mas ela deve se transversalizar em todas as políticas. Políticas de saúde, políticas de educação, políticas de direitos sociais, políticas de inclusão. Então, aonde há possibilidade de interação, de inclusão, de fortalecimento de democracia, por exemplo, deve haver saúde. E outro mote importante da campanha é que a melhoria da saúde depende de todos e de todas. Agora, nós já sabemos disso, que tudo para caminhar na vida depende de todo mundo. Mas o que a gente pode chamar aqui é como a gente se insere nessa relação de interdependência para avançar. No Brasil, a campanha Nursing Now está sendo aí... Então, esses princípios que eu falei eles são princípios norteadores, né, princípios do ponto de vista mais geral, e isso está sendo discutido. Esses princípios são princípios das Américas, princípio da Europa, princípio da Ásia, enfim, no mundo todo. Agora, no Brasil, ela está assumindo contornos diferentes. Aliás, em cada país, a campanha começa de uma forma. Nós tivemos recentemente o lançamento dessa campanha numa grande audiência, né, presencial, nacional, com a presença de autoridades institucionais, autoridades importantes, por exemplo, aquelas que estão relacionadas à campanha. O nosso Conselho Federal de Enfermagem, aqui, as representações, muitas, que nós temos das nossas sociedades, sindicatos, etc., etc. E, no Brasil, ela vem com o mote de que o trabalho ele deve ser coletivo, claro, nós sabemos disso, ele deve ser motivador, e aí eu trago à cena um aspecto importante, falando desse lugar de trabalhadora da educação, professora da Escola de Enfermagem, a articulação entre as instituições de ensino e os serviços de saúde. Isso é uma pauta fundamental e que nós, do ponto de vista do lugar que ocupamos, devemos trazer a sua problematização e dizer do nosso interesse em fazer essa integração, mas também da nossa disponibilidade em aprender com aqueles que, ao estarem nos serviços, podem nos dizer qual a melhor forma de potencializarmos essa integração. Acho que isso é um ponto que eu gostaria de colocar.
Um outro ponto, eu estou colocando aqui alguns pontos para a gente seguir numa conversa, tá certo? Estou vendo ali a professora Sônia, já estou vendo que ela está com um livrinho ali. Quando tem texto, tem contexto. Então, daqui a pouco eu estou trazendo aqui alguns contextos aí para a gente conversar. A outra questão é que vocês viram aqui no vídeo, e a gente sabe, como trabalhador da saúde, como trabalhador da educação, enfim, o quanto de vanguarda, o quanto de inovação, o quanto de força nós trazemos para o cuidado. Nós temos um colega da Universidade de Coimbra, o professor Paulo Queiroz, ele faz aqui um curso para nós, numa disciplina que a gente tem aqui na nossa pós-graduação, que se chama Epistemologia do Cuidado, que é assim como a gente pensa o conhecimento, como ele é produzido, críticas a gente faz sobre ele. Ele tem falado muito para nós sobre o conhecimento privado, que é esse conhecimento que nós vamos aperfeiçoando, inventando, inovando a cada dia no cuidado. E é esse conhecimento privado, né, que tem ali os sujeitos do cuidado. Quem são os sujeitos do cuidado? As pessoas que a gente está cuidando, mas também os trabalhadores, nós mesmos, os trabalhadores da enfermagem, e os trabalhadores da saúde, de uma forma geral. É aquele cuidado que, ao fazermos, nós estamos inventando, renovando, inovando. Esse é o cuidado privado. E esse cuidado privado, muitas vezes, ele não é valorizado por nós mesmos. Vejam aqui no vídeo, a gente mostrou vários exemplos de cuidado que foi legitimado pela ciência e está aí no tempo, né, sobrevivendo ao tempo, a partir de um cuidado privado. Então, eu queria, nesse início de conversa aqui, de diálogo, chamar a esse lugar tão grande dessa profissão. E ele tem muita força, esse cuidado privado, porque ele é feito no íntimo da relação entre trabalhadores e os sujeitos a serem cuidados. Aí eu não estou falando dos sujeitos a serem cuidados, porque ninguém vem sozinho para esse cuidado. Tem o paciente, tem o usuário, tem seus familiares, tem todo o seu contexto histórico, tem toda a sua vida também naquela relação de cuidado. E nós precisamos, aí falando como academia, como quem produz ciência, o conhecimento, dá luz a esse conhecimento, a fazer essa articulação, essa integração, especialmente desse ponto de vista, Solange, professora Sônia, pensando em como nós podemos nos potencializar, equipamentos de educação e de ensino para, no campo da enfermagem, fortalecer, dar luz, problematizar, enfim, aquilo que nós sabemos fazer bem, na intimidade do cuidado, produzindo conhecimento privado para que ele aí, na academia, especialmente pela formação, se torne conhecimento público. Então, e aí eu já estou falando de um aspecto importante, porque quem tem saber tem poder. Eu estou falando aí de relações de poderes e também estou falando de politicidade do cuidado. Porque o uso que a gente faz, né, das formas como a gente trabalha, dizem muito do que, para quem, a favor de quê, contra quem a gente trabalha. E eu acho que isso é fundamental. Para a enfermagem, né? E a outra questão, aí como pontos mais para a problematização, é para dizer que tudo isso se faz no concreto da vida das pessoas. Então, nós devemos também nesse momento, nos debruçar sobre questões importantes da nossa força de trabalho. Quem somos? Como estamos sendo formados? Aonde estamos atuando? Em que condições estamos atuando? Com que direitos? Né? Com que relação? Com que vínculo de trabalho?
Cada vez mais nós temos aí nosso trabalho precarizado. Quantos somos, como estamos distribuídos num país desse tão diverso do ponto de vista geográfico, cultural, etc. E há essa discussão, que aí vocês já viram que eu estou trazendo muito questões que se referem à nossa organização como força de trabalho. Eu também não poderia deixar de destacar aqui 2 aspectos. O aspecto que é o de gênero, não é? Essa é uma profissão marcada, né, pelo feminino, a partir, inclusive, do seu contingente profissional, então, submetida a todos esses elementos que estão na base, né, das relações de gênero. E também eu não poderia deixar de dizer das questões de raça-cor, que estão muito envolvidas. Nós somos uma profissão importante, vital para o serviço de saúde. Aliás, o novo diretor, o mais recente diretor da OMS, diz que nós somos a coluna vertebral do sistema de saúde. E em que medidas? Como uma profissão, um contingente de trabalhadores, de mulheres, em sua maioria, e de pessoas que compõem as raças preta e parda, como que essas pessoas que estão, do ponto de vista simbólico e concreto, muito à margem, né, do que a gente poderia reconhecer em termos de direito, como uma profissão que está muito ligada a esses 2 âmbitos, né, raça e gênero, como nós podemos nos organizar e trabalhar por dentro e por meio das nossas entidades, chamo a todas elas aqui a responsabilidade. Eu mesma posso falar por conta de ser uma representante de associação, de entidade profissional, mas também reconhecendo que nós temos de recursos na profissão e nos nossos ambientes de trabalho para trabalhar de maneira mais organizada no sentido de valorizarmos não apenas a profissão, mas as nossas demandas também enquanto classe trabalhadora. Eu começaria aí colocando esses pontos, né, que são pontos de reflexão, mas que eu acho que devem ser assunto no nosso café, com os nossos chefes, com os nossos colegas, com os nossos parceiros, com as nossas famílias e também com a sociedade como um todo. Cleide, eu estou assim muito tocada, né? Com o filme, com suas palavras, e aí antes de falar qualquer coisa, eu vou passar para a professora Sônia Soares. Ela é atualmente diretora da Escola de Enfermagem da UFMG. Ela é representante efetiva da Universidade Federal, né, da UFMG no Conselho Municipal do Idoso desde 2009. E, atualmente, né, ela é a coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Estudos e Pesquisa em Cuidado e Desenvolvimento Humano. Ela realiza pesquisas na área da saúde do adulto, do idoso, do envelhecimento, da qualidade de vida. Eu estou muito bem amparada aqui, sabe? Cercada aqui. E também atua também nas pesquisas dela na questão da enfermagem e saúde da família. Então, eu vou passar a palavra para a Sônia, tá? E agradecer mais uma vez a presença de vocês duas aqui, enfermeiras, mulheres, professoras da Escola de Enfermagem da UFMG, discursando, né, analisando e pensando, refletindo sobre uma temática tão relevante para a gente. Boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer imensamente a professora Solange, a professora Eliane, que coordenam esse projeto do Teleenfermagem. É um projeto que tem trazido muito retorno e muito resultado para o contexto não só da nossa escola de enfermagem, mas também da universidade. E dizer também do prazer de estar aqui com a nossa companheira de trabalho, a professora Cleide,
que tem, né, desenvolvido projetos, assim, eu diria, de grande proporcionalidade de ações de enfermagem, não só no contexto de Minas Gerais, mas no contexto brasileiro. Então, realmente é muito bom estarmos aqui debruçando sobre uma temática que é falar da enfermagem e onde a enfermagem é a vida. E eu gostaria de começar contando como foi a minha escolha pela enfermagem, porque eu tive uma orientação muito interessante, que a enfermagem seria uma profissão do futuro. Então, quando eu contei isso recentemente, quando descrevi na apresentação do meu memorial essa situação, porque a escolha de uma profissão, ela muitas vezes ela vem no sentido de que pode ser um modismo, pode ser algo que traga um benefício financeiro, ou pode ser algo que vai trazer um propósito de vida. E eu diria que quando eu fiz a escolha pela enfermagem, eu não tinha noção do caminho que eu traçaria e como que isso poderia, né, levar a diferentes ações, a diferentes intervenções dentro do nosso contexto social. Então, eu tive uma orientação de uma pessoa que disse: se você tiver que escolher uma profissão da saúde, escolha a enfermagem, porque essa sim é uma profissão do futuro. E quem nunca pensou que cuidar de si, cuidar do outro, que isso seria para sempre? Por que eu falo para sempre? Porque as profissões que se vinculam às relações diretas, sociais, às relações com seres humanos, realmente, dificilmente, por mais que a sociedade diga das transformações que nós estamos vivenciando, e o vídeo mostrou claramente, né, no contexto da enfermagem especialmente, todas as transformações e como que a enfermagem ela foi de uma forma crescente, ajudando a transformar a vida de pessoas, e não só num contexto de uma interação muito interpessoal, mas também de uma interação coletiva, porque o trabalho da enfermagem se dimensiona de uma forma que muitas vezes nós não temos assim a proporção de conhecer o quanto a enfermagem transforma também do ponto de vista de uma interação individual, e como que essa interação individual ela pode resgatar algo que estava adormecido no ser humano, que é a sua vontade de viver, a sua continuidade pela vida, a forma de recuar à morte. Então, eu diria que quando eu tive, né, a orientação para escolher essa profissão, isso me motivou bastante quando eu me aproximei de algo cotidiano que era cuidar de pessoas, porque cuidar de pessoas envolve algo que é extremamente complexo. E eu diria que há pouco tempo, né, me perguntaram, né, o que a enfermagem faz, como ela faz e por que faz. E eu disse, a primeira palavra que me veio foi exatamente isso: cuidar de pessoas, lidar nesse cotidiano de transformar e de promover, porque não é só a enfermagem, né, onde a enfermagem é a vida, mas onde a enfermagem também, ao tempo todo, a necessidade da gente promover e dar continuidade à vida e recuar à morte. Então, eu disse para essa, né, eu tive que responder essa pergunta, e eu disse exatamente, isso é algo extremamente complexo, que nós poderíamos, né, ficar horas falando da interação que envolve o contexto profissional. Como a professora Cleide bem, né, situou, as nossas relações, elas começam numa interação individual, mas isso toma proporção numa interação familiar, numa interação coletiva, numa interação com os serviços de saúde, numa interação com pessoas, com países, e esse é todo o nosso universo que se estende de uma maneira que eu diria que nós podemos pensar.
de uma forma, usando os conceitos, né, que são muito apropriados para a gente discutir as nossas políticas públicas, né, conceitos que envolvem a interdisciplinaridade, conceitos que envolvem as ações de sustentabilidade, as ações que envolvem a integralidade do cuidado em si e, ao mesmo tempo, todas as ações que envolvem aspectos do contexto de promoção da saúde e da vida. E foi exatamente trilhando esse caminho que eu busquei fazer várias formações, né, também paralelas ao curso de enfermagem, para que eu pudesse alimentar a prática profissional com algo que trouxesse exatamente essa essência do que é você promover a vida, do que é falar da enfermagem na sua essência e buscar essa possibilidade de resgatar a vida. E eu encontrei isso em várias modalidades de formação que eu fiz, especialmente um conceito da antroposofia que eu utilizo muito na minha prática profissional, que é o conceito de salutogênese, que é um conceito que eu diria, né, como órgão de formação, como estamos na universidade pública, como estamos em instituições que têm como seu objetivo a sua competência final desenvolver o conhecimento, e esse conhecimento não só de forma a assimilá-lo, mas também de difundi-lo. Eu diria que esse é um conceito primordial para a prática de enfermagem e para a temática que nós estamos debruçando nesse momento, quando nós falamos onde a enfermagem é a vida. Porque a essência da produção do cuidado é exatamente o resgate, eu entendo do ponto de vista conceitual também, é nós resgatarmos forças mesmo em quem está adoecido. Essa é a essência do paradigma salutogênico. Nós trabalhamos muito no contexto da nossa prática, e eu diria isso do ponto de vista não só da enfermagem, mas também das profissões da área da saúde. Trabalhamos muito num paradigma de patogênese, de valorização muito da essência do adoecimento, de como que as doenças elas se comportam nas interações das pessoas com o seu meio ambiente, com o seu contexto, né, de ações e intervenções na nossa prática. Mas eu diria que quando nós falamos dessa nova proposição, que nem é tão nova assim, mas que traz agora uma valorização, uma ideia de que nós podemos, né, agregar muito mais a nossa profissão com esse movimento internacional. E quando eu falo agregar mais, eu estou falando de agregar a essência de que algo acontece para além daquilo que nós, às vezes, não temos na dimensão e não temos, talvez, a noção de como que isso se amplia no contexto da vida de cada pessoa que nós cuidamos e da forma como nós cuidamos, especialmente da forma como nós cuidamos. Porque esses dias mesmo eu escutei de uma senhora no Conselho Municipal do Idoso, onde eu tenho, né, uma participação bastante, eu diria, presente em termos da representação da universidade. Eu escutei de uma senhora com seus 84 anos que o que falta nas profissões da saúde ainda é agregar algo, um valor que se trata exatamente dessa interação com dedicação e com amor. Então, essa senhora, ela explodiu, né, numa reunião, dizendo que a essência das profissões da saúde, é uma senhora que é bastante participativa também, ela traz essa reflexão de como que as profissões hoje estão se comportando de uma maneira muito mais em função do trabalho e de agregar
pouco propósito e significado aquilo que faz. Então, eu vejo que toda essa experiência, quando nós falamos dessa concepção da salutogênese, ela traz exatamente muito da essência do que a campanha do No Sinal está propondo. Para além de tudo que nós realizamos, para além de tudo que nós façamos na nossa prática, é importante a gente pensar o que eu faço que agrega valor, como eu faço que posso agregar valor. Então, às vezes a gente se depara com situações tão simples e às vezes a gente não tem a dimensão de como que o paciente, ele às vezes devolve aquilo em palavras, que a maneira como nós cuidamos, a essência como nós fazemos, talvez isso não fique tão explícito para o contexto da nossa sociedade. E a essência da proposta do paradigma salutogênico é exatamente encontrar as forças que são dinâmicas no ser humano para promover a vida. E às vezes se torna muito teórico, às vezes a gente fica pensando, mas que conceito mais maluco é esse, quando a gente está falando, né, muito da essência de uma formação e de paradigmas que estão muito, eu diria, interligados com a conexão de cuidados de doenças. E quando nós falamos do paradigma salutogênio, nós estamos falando da essência da profissão também no contexto da sua coerência, do seu comportamento de coerência. Então, o sentido de coerência é algo também muito apropriado e que traz, né, uma das questões dentro do paradigma salutogênico. Quando nós falamos de coerência, o que nós estamos falando? Nós estamos falando exatamente de valores e comportamento que agregam saúde para o ser humano. Então, quando a campanha No Sinal traz essas metas que envolvem a sustentabilidade, que envolve como que nós, enfermeiros, temos condição de colaborar, de promover ações para que o ser humano seja capaz de sustentar algo que é primordial para a vida, a sua saúde. Então, essa é uma essência que eu diria que está talvez implícita quando nós realizamos o nosso cuidado, o cuidado do outro, o cuidado da sociedade, o cuidado do nosso planeta. Eu diria que pensar sobre como nós estamos promovendo, de fato, a vida, como nós estamos promovendo saúde, quais as relações que nós estamos estabelecendo para que, de fato, o cuidado ele esteja integrado com essa, eu diria, com essa grande possibilidade de organizar e dar continuidade a todo o contexto de ações que promovam vida no nosso meio. E aí eu falo muito numa outra questão que eu sempre trabalhei com pessoas que têm problemas crônicos de saúde e uma tendência, né, muito dinâmica do ser humano quando ele tem algum problema crônico é que, às vezes, no início, uma interação de cuidado, ela acontece de uma maneira, eu diria, mais dinâmica, mas a partir do momento em que o sujeito se depara com a sua cronicidade, muitas vezes ele tem tendência a não repetir ações, a deixar que isso, de um modo geral, seja dimensionado para também o seu descuido, porque dar continuidade a determinados processos exige, de alguma forma, capacidade para lidar no seu cotidiano com ações também de autorresponsabilidade e autocuidado. E nem sempre o ser humano, às vezes, né, isso a gente também coloca no contexto da nossa profissão, nós cuidamos
dos outros, mas nós cuidamos de nós mesmos? Né? Em que medida nós temos ações para promover também o nosso autocuidado e também assim o ser humano? Então, a tendência das ações de cronicidade é exatamente a dispersão que às vezes o sujeito tem em relação ao seu autocuidado. Então, quando eu estou defendendo aqui a ideia do paradigma salutogênico, eu estou defendendo essas 3 ideias extremamente importantes e que integram o paradigma que envolve falar sobre a promoção da vida no contexto da nossa profissão, que é a ideia, né, de promover e buscar forças vitais em quem está adoecido, o sentido de coerência e a ideia do autocuidado. E quando eu falo do aspecto que envolve de promover e buscar forças dinâmicas em quem está adoecido, isso envolve um diálogo com o ser humano, porque muitas vezes esse diálogo de interações diretas, às vezes não é possível a gente descobrir de imediato. Às vezes a interação com quem está adoecido é um encontro consigo mesmo, é um encontro de um resgate familiar, é um encontro de um resgate de algo que muitas vezes não é diretamente algo que potencializa a sua ação de cuidado de uma maneira que eu diria, né, realização de procedimentos técnicos, de ações tecnológicas. Então, eu diria que nesse sentido, a promoção da vida também está em a gente ajudar os sujeitos, os seres humanos, a descobrir o seu propósito, por que eles estão aqui, qual o significado e como eles desejam viver e como eles desejam cuidar de si mesmos. Então, para terminar, eu gostaria de falar um pouco e ler um trecho importante de um livro que eu considero uma essência e que traduz bem a campanha que nós estamos vivendo, que é o livro de Maria Françoise Collier, um livro que se chama Promover a Vida. E a Françoise Collier, ela discute toda essa essência do ser cuidado, do cuidar de si próprio e do cuidar, e ela sempre diz o seguinte, que essa já é uma versão mais atual desse livro. Ele diz o seguinte: no limiar do século XXI, na hora das conquistas da biomedicina, das terapias genéticas, do desenvolvimento de fantasmas que podem chegar até a antever e retirar do genoma humano a sua integridade, torna-se cada vez mais indispensável elucidar e revelar a natureza e os efeitos terapêuticos dos cuidados. De todos esses cuidados, revelam claramente e diretamente a função da enfermagem, os que, para além e aquém dos tratamentos, acompanham, estimulam, mantêm, compensam e mobilizam as capacidades de viver. Então, eu acho que é oportuno que a gente realmente faça reflexões nesse momento sobre o que nós estamos agregando de valor ao contexto da nossa profissão. Como que a profissão, né, com aquilo que eu faço, com a contribuição que cada um pode realizar, nós vamos ter cada vez mais potencialidades para falar de algo que enobrece. A nossa profissão, ela é nobre. E eu diria que, quando me perguntam assim, o que você faz? Eu falo, eu tenho uma profissão nobre, porque ela cuida de gente e, além de cuidar, nós estamos também trabalhando na formação. Então, é um orgulho muito grande participar desse momento para falar da minha vivência, da minha experiência, de quanto eu sou grata e apaixonada pela nossa enfermagem. Pela enfermagem, por tudo que eu vivo e a forma como essa profissão me faz crescer como pessoa e como eu posso me entregar para cada
momento que eu tenho oportunidade de vivenciá-la. Então, é isso. Muito obrigada. Bom, eu falo que tem algumas webconferências que elas são emocionantes, né? Eu lembro uma vez quando a Clara veio falar sobre mulheres, violência contra mulheres aqui, ela falava e eu chorava, ela falava e eu chorava. Então, assim, tem realmente umas webs que a gente fica muito tocado, principalmente quando, né, nos toca enquanto mulher, nos toca enquanto profissão, enquanto enfermeiros, né? O que a gente está fazendo, como que a gente está realmente fazendo tudo aqui. Eu vejo que essa proposta, pegando então um ganchinho rapidinho, depois eu vou passar a palavra para a Cleide, que ela também está querendo fazer algumas colocações, que eu já percebi ali. É coisa de professor, né? E aí, eu queria só pegar dentro do gancho que ela falou, da questão que nós somos realmente a coluna vertebral do sistema saúde, isso a gente sente, né? Tanto é que a enfermagem, o maior problema dela, além de ser a coluna vertebral do sistema de saúde, ela tem muitos problemas de DORT, né? Então, por causa desse peso que a gente carrega, e que não é fácil, não é brincadeira, né? Se nós somos, então, essa coluna vertebral, eu pensando, Cleide, o seguinte, assim, que nós somos, então, a razão do sucesso dessa campanha. Tá? Nós somos a razão do sucesso da campanha, onde a enfermagem é a vida, tudo que a Sônia falou da salutogência, tudo que vem de encontro ao que a gente realmente faz, como que a gente faz, a gente repensar o que a gente, como a gente está fazendo, por que a gente está ali executando aquele cuidado. O menor cuidado, o mais simples que for, ele é um cuidado muito, assim, com muitos significados, né? Existe toda uma ciência por trás desse cuidado. Então, eu fico pensando que esse sucesso, então, ele depende do que acontece localmente, né? Então, eu fico pensando nesses 27 estados brasileiros, onde a campanha está nacionalmente, ela está aqui acontecendo, está envolvida, né, nesse processo, né? E que é algo muito especial. Né? O que acontece de enfermagem nesses 27 estados brasileiros é algo mágico. Tá? Eu diria maravilhoso, mas eu diria que ele é mágico. E aí eu fico pensando que, assim, que isso tudo, porque a ciência, onde tem esse cuidado, tem uma ciência que fortalece como esse cuidado está sendo implementado, como esse cuidado está sendo implantado, tem toda uma análise, né, uma reflexão, um cuidado em cima desse cuidado. Tá? Aí eu queria colocar aqui, então, que essa saúde que a gente está buscando, que é a proposta da campanha que ela apresenta, que é a saúde, está em todas as políticas, né? Você mesmo falou, tá? Ela é vital, né? E a gente quer o que com isso? Melhorar a saúde da população, de uma forma geral. Então, a gente reconhece que a gente, para poder chegar a essa saúde universal, deve ter transformações no sistema de saúde, com base na atenção primária de saúde, onde tanto enfermeiras como enfermeiros, né, eles são a chave para poder a gente alcançar essa saúde universal. Então, assim, existe uma responsabilidade muito grande, existe um papel muito forte, muito significativo da enfermagem dentro do sistema da saúde, e essa campanha, assim, ela vem de encontro ao que a gente realmente está querendo, que a gente está buscando há tantos anos essa profissão. Quantos anos que a Sônia é enfermeira? Quantos anos que a Cleide é enfermeira? E quantos anos que eu também sou enfermeira? Então, assim, a gente está até hoje buscando alcançar esse acesso, essa melhoria de saúde para a população, que a gente quer realmente buscar ter uma preocupação com essa saúde universal. Tá? Eu vou passar aqui a palavra para a Cleide, tá? Agradecer mais uma vez as palavras muito especiais, né, que o Sônia você tocou a gente com todo o seu envolvimento na profissão, com todo o seu papel enquanto enfermeira, tá? Eu até nem lembro, assim, eu tenho um carinho quando a Sônia fala, fico muito sensibilizada, e também Cleide também, pelas as duas que têm atuações muito fortes na enfermagem. Então, são pessoas profissionais que eu admiro demais dentro da enfermagem, por isso eu quis trazê-las aqui. Então, passo a palavra para você quiser. Então, a
a gente está se dando cada vez mais, né, quando a gente está em situações de crise, as aberturas, né, os caminhos vão aparecendo. E eu penso que no momento que a gente está vivendo, em todos os campos, né, enfim, está todo mundo acompanhando aí tudo que acontece pelo Brasil, é muito importante que a gente se dê a oportunidade de nos afetar. Sim. Né, nos afetar pelas coisas, pelas pessoas, pelas causas, pelo modo, né, de ser e estar diante delas, e eu acho que é um pouco isso que está acontecendo aqui. A gente está aqui falando, tão interessante quando a Solange falou assim, nossa, quanto isso aí por aí afora. Então, como que a gente está se ligando, né, com tantas pessoas, com tantas ideias, com tantos movimentos nesse momento. Então, eu queria fazer aqui um fechamento e uma chamada, assim, quando eu falo de chamada, é chamada para nós mesmos, né? Chamada para nós mesmos. Então, a campanha também ela tem metas. E é muito, quer dizer, que ajudam a gente a se organizar diante delas. Então, acho que um ponto importante é pensar assim, todo investimento na saúde e educação, ele não pode ser conta-gotas. Investimento, eles têm que ser de longo prazo, com planejamento, e eles não podem, no campo da saúde, por exemplo, e da educação mesmo, eles não podem estar distanciados do que é força de trabalho, do que é recurso humano, do que é fortalecimento das pessoas que compõem o sistema. Esse é um ponto que eu acho que a gente deve pautar por todo sempre, porque somos nós que temos que pautar, não serão os outros. A população pautará a partir, inclusive, do que ela vê de resposta às suas demandas e necessidades. A professora Sônia lembrou muito para a gente. Então, a gente tem aqui algumas metas que eu vou trazer aqui, porque eu estou entendendo que elas podem ser balizadoras de ações. Então, investimento na melhoria da educação, a gente deve trabalhar para que haja maior investimento na saúde, na educação profissional, na regulação e nas condições de emprego. Acho que a gente trabalhar sobre em que condições, a gente discutir em que condições que a gente está trabalhando. E também se organizar em torno, né, do aparato institucional que existe para a discussão da força de trabalho e das condições de trabalho é muito importante. A outra coisa, a gente deve pensar na disseminação das nossas práticas inovadoras. Façam-se, chamem-se a cada um de vocês ao que de novo, de inovador, de bacana, de potente, de alegre a gente tem inventado para os nossos serviços. Vamos fazer um inventário das nossas invenções, que não são apenas invenções do ponto de vista tecnológicas, mas inventar modos de estar com as outras pessoas. Há uma outra, então isso pode chamar a gente à ação. Há a necessidade de maior influência da gente como trabalhador nas tomadas de decisão. Nós, de fato, temos que aprender a ir para o centro das políticas. Eu estou falando política no sentido de produzir mudança para a vida e nos colocar no lugar de tomadores de decisões. E também de negociação. Os conselhos são espaços importantíssimos para a gente ocupar, e nós podemos ocupar tanto enquanto trabalhadores, mas também como sujeitos, né, de representações outras. E é muito importante, eu vou chamar a atenção das colegas enfermeiros, da necessidade de ocuparem cargos de lideranças e levarem para esses espaços o que combina com a essência dessa profissão. Porque também para lá e fazer mais do mesmo também não está interessando, vamos combinar. E uma outra questão importante, uma outra meta é a gente produzir evidências, aí eu chamo aos pensadores, aos formuladores, aos cientistas, enfim, aos núcleos, aos estudiosos, a produzir evidências para mostrar o impacto da enfermagem em termos
de produção de vida e saúde. Eu acho que é um bom caminho esse, a elaboração de políticas baseadas em evidência. E a outra coisa, para finalizar, eu queria falar, eu comecei falando aqui nessa segunda parte sobre encontros, e quero chamar a atenção sobre os encontros que nós temos, que são potentes de acontecerem todos os dias no nosso trabalho, que são os encontros, além com aqueles e aquelas que a gente cuida, mas os encontros entre nós mesmos, entre a equipe de trabalhadores da saúde e a equipe de trabalhadores da enfermagem. E aí olhemos, colegas todos, para uma força importante de trabalho que nós temos nessa profissão, que é formada por técnicos e auxiliares de enfermagem. Vejam o quanto que essas pessoas que estão muito próximas, produzem todo dia cuidado privado, podem estar apartados do lugar de inovação dessa profissão. Quero fazer um chamamento e, ao mesmo tempo, fazer aqui uma reverência a essas pessoas, 1,5 milhão de trabalhadores no Brasil, que, com os 500 mil enfermeiras e enfermeiros, compõem essa força de trabalho e que, muitas vezes, não tem muita voz. Então, eu quero chamar aqui, estou aprendendo, eu sou uma pessoa que trabalha com mulheres, eu estou aprendendo que não é voz às mulheres que tem que ser dada, é escuta às mulheres que tem que ser aprendida a ser feita. E eu acho que eu terminaria aqui, Solange, agradecendo e chamando, assim, né, convocando e muito alegremente, pensando sempre numa perspectiva, numa expectativa de que encontros para produzir vida e produzir saúde, eles, além de comunicação, né, elas podem ser fortalecidas por uma escuta entre nós, das nossas demandas e das nossas necessidades como trabalhadores da saúde e da enfermagem. Uma escuta no sentido de pensarmos por que estamos sofrendo tanto, porque há tanto sofrimento no nosso trabalho. E que rotas de fuga que nós devemos ter para que esse trabalho de cuidar, que não é simples, ele também possa ser revertido de alegria e satisfação, não só para aqueles que são cuidados, mas para nós mesmos, como uma face identitária do trabalhador e da trabalhadora de enfermagem. Eu quero agradecer, assim, a oportunidade, primeiro, do encontro aqui entre nós, que é sempre, né, sempre fortalecedor. Vocês não estão podendo ver, mas eu estou quente, eu estou quente, minhas correntes estão quentes em mim, e imaginando para quem a gente possa, né, estar falando, a quem a gente possa estar alcançando com essa nossa fala, mesmo que seja num tom de crítica. Por favor, se dirijam a nós para a gente ampliar e potencializar essa discussão no sentido de que nos interesse a todos e todas. Bom, eu vou passar a palavra para a Sônia, que ela quer deixar algumas palavras para a gente. Eu também diria que, né, o sentimento, a importância do significado do que nós estamos falando aqui, talvez isso vai reverberar, né, não de imediato, mas eu entendo que é necessário, é imediato em algumas situações para nós mesmos, mas acima de tudo, né, o prazer de estar aqui, da gente colocar uma visão, que eu diria, né, nesse momento, uma visão de uma experiência prática, daqueles interesses que agregam tudo em relação à formação, mas acima de tudo eu
gostaria de colocar um desafio para quem está nos ouvindo, porque eu tenho certeza que muitos de vocês, os trabalhadores da enfermagem, vocês estão no seu cotidiano realizando as práticas da melhor forma possível, muitas vezes até sem dimensionar aonde elas estão chegando e às vezes como estão chegando. Então, eu acho que seria um desafio que eu coloco a partir da campanha No Sinal, que vocês, né, conversem com as pessoas, que vocês cuidam, que vocês façam, a partir dos depoimentos, traduzir as histórias de cada um, como reverberou em algumas situações o cuidado que foi prestado pela equipe, pelos profissionais, e colocar isso de alguma forma visível, dando visibilidade nos locais e nos setores onde vocês estão. Eu acho que a campanha No Sinal, quando ela fala da valorização, ela também traz para a gente essa dimensão da visibilidade. E muitas vezes, eu falo isso também, nós mineiros especialmente, nós falamos muito pouco do que fazemos e demonstramos também muito pouco do que fazemos. Então, o desafio é exatamente esse: colocar um painel, colocar algo, eu diria, né, dentro das próprias ações das prefeituras, das secretarias municipais de saúde, uma página divulgando a partir da campanha No Sinal o que vocês estão fazendo, como que vocês estão fazendo, o que reverberou de todas as ações que foram realizadas. Então, eu acho que isso é algo que não é tão complicado, mas que vai dar visibilidade com demonstrações de onde esse cuidado ele está alcançando, seja do ponto de vista político, social e do ponto de vista coletivo e individual. Então, é um desafio que, ao mesmo tempo, algo que é possível, eu acredito que é possível. Então é isso, foi um grande prazer estar aqui e ter a oportunidade de saber que, né, podemos replicar em outros momentos também e ouvir depois o resultado daquilo da mensagem que a gente quis deixar aqui para cada um. Então, muito obrigada. Bom, eu vou encerrar, né, a webconferência. Nós já estamos um tempo exato dela, né? Realmente é 1 hora. Eu só quero agradecer mais uma vez a presença de 2 pessoas maravilhosas, enfermeiras maravilhosas, mulheres. E aí eu quero lembrar que eu fico muito orgulhosa também, não só de estar ao lado dessas 2 pessoas, mas lembrar que a gente também vem trabalhando com a capacitação, com a educação permanente há 15 anos, capacitando enfermeiros no projeto da enfermagem, tá? Fomos pioneiros no Brasil e tudo em prol da melhoria da assistência, em prol da liderança, aumento da liderança, da autonomia, melhoria da qualidade dessa assistência que é prestada, né, aos usuários. Então, assim, cada vez eu fico mais feliz de, né, ter engajado nesse trabalho há 15 anos. Ele agora completa, né, esse ano, e o tanto que a gente acredita nessa missão que a gente tem, né, com essa atividade que a gente está desenvolvendo há tanto tempo no estado de Minas Gerais e também com os outros grupos de telesaúde no Brasil. Tá? Então, assim, nós estamos realmente envolvidos, lembrando só, Cleide, que nós temos um trabalho, uma webconferência direcionada para os agentes de saúde, que foi feita com muito carinho e desde o ano passado a gente já vem trabalhando, e quando a gente abre a abertura da webconferência, sempre com vários temas, orientações para combate à AIDS, orientação por doenças crônicas e vários outros temas de utilização do SUS e outros também, sempre há frequência em torno de 300 a 400 acessos. Então, assim, isso é o tanto que eles também estão carentes e estão buscando essa informação. Tá? E, lógico, essa informação é para poder prestar o melhor cuidado possível. Tá? E lembrando que isso é tudo feito no horário do trabalho.
né? A gente faz no horário e graças a Deus, com a evolução da internet, as webs todas estão gravadas, a versão dos sites, então as pessoas podem assistir várias vezes aquilo que foi feito. Então, mas é um caminho, mas a gente está trabalhando e essa web eu queria deixar ela aqui como um marco, né? A presença de vocês aqui nessa campanha e agradecer muito a presença de vocês, de todas as palavras que vocês, né, apresentaram aqui da gente, as reflexões e tal, foram muito especiais. Obrigada.